Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe, porque essas ações que vai fazer com esse canal chegue a muito mais pessoas que estão precisando conhecer histórias que a gente conta aqui. São histórias de superação que mostram que você tem ferramentas internas aí para superar qualquer adversidade que você esteja passando. A diversidade é essa que a nossa convidada de hoje, a Dani, passou. E eu estava muito a fim de trazer esse tema aqui, mas estava difícil conseguir convidado para falar. Então, seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada por você ter aceitado falar com a gente aqui. Esse tema tão importante que é a violência contra as mulheres, né? A violência doméstica. E a gente quer saber um pouquinho da sua história. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. É realmente muito importante falar sobre esse assunto, né? Porque os números estão alarmantes. Então, a gente precisa falar e divulgar o máximo possível. Então eu quero que você me conta, assim, numa ordem cronológica, né? Como é que foi que você vivenciou tudo isso? Como que começou? A partir de qual ponto que depois que você começou a virar o jogo, né? Então conta pra gente. Então, eu comecei a namorar muito cedo, né? No meu primeiro relacionamento, eu já sofri alguns tipos de violência sem ter a consciência de que era violência doméstica. Eu comecei a namorar com os meus 13 para 14 anos. E nesse namoro, ele me proibia de muitas coisas, ele me limitava a muitas coisas, ele me restringia o meu acesso a amigas, principalmente aos amigos, mas eu tinha aquela fantasia de que era tudo questão de amor, né? Era tudo uma questão de que ele estava apaixonado por mim e que eram ciúmes de cuidado, a fantasia que a gente tem. E aí eu engravidei cedo desse relacionamento, engravidei aos 15 anos, e quando eu dei a notícia da gravidez, aí virou a minha vida um inferno, porque ele era da mesma idade que eu, a mesma faixa etária de idade, um ano mais velho só, e ele ficou muito revoltado com a gravidez. Então, ele queria que eu abortasse, ele fazia chantagens para que eu tomasse alguns chás, algumas coisas assim, e eu sempre fui muito religiosa. Então eu falava que eu não ia fazer nada disso, tudo mais. E aí na gestação a gente brigava muito. Sempre que a gente se desentendia, ele dava um jeito tipo de vir para cima de mim. E aí o alvo dele era sempre a barriga. E aí eu tomava esses cuidados tudo. E quando a neném já estava para nascer, já estava com 8 meses mais ou menos, eu peguei uma traição dele. E aí a gente acabou se afastando de vez. Aí depois disso veio outros tipos de violência, que era a questão, aí entra a questão de violência patrimonial, porque ele não depositava pensão, ele ia até a porta da minha casa com dinheiro e falava que não ia dar o dinheiro, porque eu ia gastar com outros machos, eu ia gastar na balada, eu ia gastar de outras formas, mas não ia comprar as coisas da neném. Aí, uma vez eu fui lá na casa dele, conversar, tudo, e aí ele falou para mim que só iria depositar, só iria de fato ajudar com a pensão se eu fosse na justiça. E aí assim eu fiz, entrei com processo na justiça, mas mesmo assim não adiantou muita coisa. Só de falar o coração dispara. E não adiantou muita coisa porque ele continuava não pagando. Então, assim, foi um momento muito difícil, porque eu estava criando a minha filha sozinha, fiquei dentro da casa dos meus pais. Logo em seguida que eu voltei a trabalhar após a licença maternidade, eu fui desligada da empresa. Então, tipo assim, não tinha de onde tirar o sustento, né? E aí eu me vi nessa situação muito complicada. E ele fazia muitas promessas também, falando, eu vou pegar a neném no final de semana, e não aparecia, vou depositar e não depositava. Então, assim, foi uma fase bem complicada. E aí, quando a minha filha estava com uns 2 anos de idade, eu conheci uma outra pessoa e comecei a namorar com essa pessoa. Aí foi que ele largou de vez mesmo e não queria saber de ajudar com a neném.
Mas como eu tive um pouco de paz, eu continuei tocando a minha vida sem ir atrás dele por questões de pensão, essas coisas. Tanto é que esse meu parceiro, na época, ele me ajudava muito em relação à minha filha. E ele tinha um filho dele que ele que criava também, ou seja, como casal nós tínhamos 2 filhos, então a gente se ajudava muito nisso. Só que aí, com 4 anos de namoro, a gente terminou o namoro e aí entrou numa questão muito difícil, porque ele terminou comigo, depois ele quis voltar e eu não aceitei. E aí ele enlouqueceu e começou a me perseguir. Aonde eu ia, ele aparecia, fazia barraco, ele ia para casa, aparecia na casa das minhas tias, da minha família, falando que me amava, que queria voltar e que eu não aceitava. Aí ele viu que eu comecei a sair para balada, curtir samba, tudo mais. Aí foi que ele se revoltou mais ainda e começou a me ameaçar de morte. E aí foi mais ou menos 1 ano, assim, muito difícil. Eu recebia muitas ligações no celular. Eu lembro de uma viagem que eu fiz no carnaval pro interior com a minha família, porque meus pais tinham medo de me deixar sozinha, né? E no trajeto daqui pro interior de São Paulo, que era mais ou menos 2 horas de estrada, o meu celular ficou no silencioso e eu, quando cheguei lá, que eu peguei o celular, tinha mais de 200 ligações dele. E era assim, era um verdadeiro inferno que eu vivi. E na constância do relacionamento, ele não tinha demonstrado nenhum traço? Nada. Durante o relacionamento, ele era uma pessoa maravilhosa. Essa transformação só veio quando a gente terminou e eu não aceitei reatar. Entendi. E qual foi o motivo do término, assim, na época? Ele terminou porque ele disse que não me amava mais. Que ele queria curtir a vida dele, que estava cedo demais para essa questão de família. E aí, isso foi numa sexta-feira, a gente já estava morando junto, né? E aí, isso foi numa sexta que ele falou para mim. Ele saiu para balada, depois no outro ele chegou, foi trabalhar, e aí no sábado, quando ele chegou do trabalho, eu já não estava mais na casa, eu já tinha ido embora. A gente morava numa casa em cima da casa da mãe dele, e aí eu fui embora, catei todas as minhas coisas, catei as coisas da minha filha e fui embora de lá. E aí depois de 1 semana ele começou a vir atrás de mim, e aí eu não aceitei retornar para esse relacionamento, foi quando ele enlouqueceu. E como que você conseguiu se livrar, né? Ele se casou. Ele se casou. Em 1 ano? Em 1 ano, ele se casou com uma mulher que era muito apaixonada por ele, muito antes da gente se conhecer. E aí ele me perseguiu esse tempo, quando ele viu que realmente não ia ter volta. Aí ele pediu ela em casamento. No dia do casamento dela, minha vida foi um inferno, porque ele ligava para casa dos meus pais, ele ligava para minha tia, falando, fala para ela não deixar eu casar, fala que era para ela estar casando comigo, fala para ela vir aqui pro cartório que eu largo tudo e vou embora com ela. Foi uma coisa assim de louco. E aí na festa de casamento ele ligava para casa dos meus pais o tempo todo. Eu tive que trocar chip de celular por conta disso. E aí, depois disso, foi quando eu tive paz. Que é, assim, paz entre aspas, que se ele me visse na rua, como a gente mora no mesmo bairro, ele sempre vinha falar comigo, ele perguntava de mim para as pessoas. E aí, com os anos, a situação foi acalmando. Aí parou esse surto dele, ele focou na família dele, e hoje, graças a Deus, eu tenho paz. E aí, assim, eu só vim ter noção de tudo isso, de que tudo isso que eu sofri era violência, tudo mais, porque assim, quando a gente está passando, a gente tem muita vergonha de conversar com as pessoas, né, a gente tem vergonha de falar tudo isso. E aí, quando eu comecei a faculdade de Direito, que eu comecei a estudar, entender um pouco mais, foi que começou a acender um alerta, e aí eu debrucei mais sobre essas questões de violência doméstica e comecei a entender que tudo aquilo que eu passei nos meus 2 relacionamentos, os únicos 2 relacionamentos que eu tive, foi repleto de vários tipos de violência. E aí foi que eu vi a necessidade de trazer esse assunto, de falar sobre isso, porque muitas mulheres passam por essas situações
e não tem esse conhecimento, não tem essa consciência de que estão sendo vítimas de violência doméstica. A gente tem a facilidade de identificar quando leva um tapa, quando fica algum hematoma, algo assim. Isso. Agora, quando não tem esse tipo de atitude, a gente fica sempre se questionando, será que é, será que não é? Ou então simplesmente vive da forma que eu vivi, sem ter nenhuma consciência de que é a violência. Até porque, assim, esse tipo de violência que você vivenciou é um tipo de violência mais sutil, de que a gente às vezes não cai a ficha. Mas tem também o caso de mulheres que passam por violência física e também não se enxergam como vítima no momento que estão passando, que é uma coisa muito severa. Quem está de fora vê claramente que é, né? Porque no seu caso, quem está de fora, muitas vezes, por causa do nosso contexto cultural, pode falar assim, não, mas isso é um desentendimento normal de casal, né? Por ser uma coisa mais sutil e um assunto mais novo. Porque violência sempre existiu, mas falar sobre ela, né, se perceber sendo violentada é uma coisa mais nova. E aí, quem tá de fora pode até ter tido essa visão. Isso é um desentendimento normal de casal, né, tal. Agora, quando a pessoa passa por uma violência física, até severa, as pessoas de fora tá vendo que é óbvio que ela está no estado de violência e ela muitas vezes justifica a atitude do parceiro porque ela não se enxerga como vítima. Né, ela sente até uma culpa. Fica procurando o que ela fez para chegar naquele ponto, né? Que ela não se enxerga como vítima. Isso é muito a questão cultural nossa, né? E Sim. A mulher puxa essa responsabilidade para ela. Uma, a vergonha de falar sobre o assunto, e outro, a culpa. Em vez dela entender que a culpa é do parceiro, não, ela olha no espelho e pergunta: o que eu fiz de errado? O que foi que eu falei? Qual foi a minha atitude? Ou o que eu deixei de fazer para isso ter acontecido? O que eu preciso melhorar? E aí, justamente por conta desses aspectos e depois da minha faculdade de Direito, foi que eu vi a necessidade do projeto, né, do Elas Precisam Saber. Que eu parei para pensar, eu falei assim, se eu passei por tudo isso sem ter o conhecimento, sem ter essa informação, quantas mulheres mais estão passando por isso? Sim. E aí eu falei, eu vou dar um jeito de falar. E aí eu pensei nas redes sociais e eu sou uma pessoa muito tímida. Então eu falei, gente, como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a criar os posts. Falei assim, preciso trazer numa linguagem bem simples, bem acessível, sem o juridiquês, e na onde as pessoas estão. E elas estão onde? Nas redes sociais. E assim eu comecei essas postagens, justamente para trazer esse assunto. E aí, quando eu comecei as postagens, eu comecei a receber mensagens, tanto no WhatsApp do projeto, como no direct, as mulheres justamente perguntando isso. Elas colocam a situação delas, falando, Dani, acontece tal situação no meu relacionamento. Isso é violência? Isso que eu gostaria de te perguntar, porque a questão cultural está tão enraizada na gente que fica difícil perceber algumas situações que são consideradas violência e a gente não sabe. Então, como é que a gente vai perceber que a gente está sofrendo algum tipo de violência? Buscando as informações. Hoje as informações estão muito mais fáceis. Dando um Google você entende, tem muitos perfis, muitos projetos que estão voltados para isso, igual o meu projeto, ele é voltado para a questão da prevenção, por isso que eu faço palestras, roda de conversa, faço as postagens justamente para levar essa conscientização para as pessoas, porque é aquilo, todo mundo tem a consciência do que é a violência física, mas a violência sexual, a violência moral, a patrimonial, a psicológica, as pessoas sempre ficam se questionando, principalmente a sexual, ainda mais nas questões das pessoas casadas, né? Porque muitas acabam tendo relação sem vontade, ou o parceiro faz aquela chantagem, aquela ameaça para a mulher, falando assim, se você não fizer, vou buscar na rua,
O que eu não acho em casa, eu acho na rua. Ah, se você me ama, você tem que fazer. E tudo isso é violência sexual. O estupro marital também, da mulher não querer ter a relação e o homem forçar, mesmo sendo casado. Então, todas essas pequenas coisas, no projeto, eu vou falando, trazendo numa linguagem bem acessível para que possam identificar. E aí eu sempre coloco no stories, faço um post, colocando algum exemplo. E aí é nesses exemplos simples do dia a dia que as mulheres me chamam para perguntar: olha, Dani, meu marido não me bate, mas às vezes ele dá um puxão de cabelo quando ele está nervoso. Ou então ele fala algumas coisas, ou então ele faz uma ameaça de que ele vai buscar na rua. E aí é essas dúvidas que eu venho esclarecendo para as mulheres no dia a dia. No seu trabalho como advogada, hoje você trabalha nessa área também? Você atua? Não, eu não atuo como advogada, eu terminei a faculdade de Direito, e aí, ao invés de ir para a área para advogar, eu preferi passar para essa parte das palestras, para a parte educacional. Entendi. Então, hoje eu atuo dessa forma, eu faço palestra, faço oficina, faço roda de conversa, faço as postagens, justamente atuando na questão da educação. E é muito importante, assim, eu falo assim, que eu criei esse canal aqui para ajudar as pessoas. E quando eu falo que eu sou a mais ajudada aqui, muita gente às vezes acha que é clichê e tal, e eu de fato eu sou a mais ajudada, tanto pelas lições, pelo aprendizado, quanto pela questão de reconhecimento, né? Eu tô aqui para entrevistar pessoas, para as pessoas contar suas histórias, mas é a segunda vez que eu reconheço algo que eu passei, não identifiquei, e que agora, conversando assim, eu tô identificando. Por exemplo, eu tenho um filho que hoje que hoje não, que o mês que vem vai fazer 23 anos. Já é um homem já. Mas quando eu engravidei dele, eu tinha 18 anos. E ele nasceu, eu tinha 19. O pai era um ano mais novo que eu. Nós namoramos por 6 anos. E as coisas que você foi falando que você passou, exatamente o que eu passei. De não pagar a pensão, de não visitar, de falar que ia e não ia, do meu filho ficar do lado de fora de casa, sentado na calçada, esperando ele buscar, e ele não foi. Eu ia lá fora, Nossa. tentava convencer meu filho de entrar, ele não queria. Isso com 3 aninhos. Ele não queria. Aí eu tinha que ir lá dentro buscar comida, levar para ele lá fora, ficar sentada com ele lá, porque ele não entrava. E ele ficava arrumadinho esperando. Até o sono vencer, o cansaço vencer, e assim ele aceitar entrar. E aí ele aparecia um mês depois, falando que não deu para ir porque estava trabalhando. Nunca vi uma pessoa trabalhar tanto. 24 horas a pessoa trabalhava. E aí, não pagava pensão, mas durante algum tempo ele abriu uma conta. A gente morava no interior, lá de Goiás, cidade bem pequenininha, então abriu uma conta na farmácia para que eu pegasse algumas coisas de necessidade. Na farmácia não, minto, no mercado. Quando foi um dia, eu comprei um caderno para mim, para usar na faculdade. Só que eu paguei o caderno, mas veio junto na nota. Uhum. Porque eu comprei tudo junto, né? E veio junto na nota. Até hoje ele joga isso na minha cara. Que me sustentava porque eu comprava coisas na conta dele. Mesmo, ele foi lá na farmácia, ou no mercado, o rapaz falou que eu tinha pagado, só colocou junto na nota porque a compra foi junto. E aí, desde então, o rapaz do mercado começou a separar. Sempre que a gente pedia alguma coisa, ele falava qual nota que é para ir. Porque deu esse problema. E até hoje, eu conversei com ele a última vez, deve ter 1 ano e meio, mais ou menos. Ele falou isso, ele falou assim, porque eu te sustentava, vinha coisa no meu... Falei, meu Deus, um caderno, uma única vez, eu paguei, só veio na mesma nota, ele joga isso na minha cara. Ele mudou para fora do país, morou quase 3 anos fora do país. Em 3 anos, ele ligou pro meu filho uma vez. Uma única vez. E aí, do nada, há mais ou menos 2 anos, ele resolveu ajudar o meu filho. Eu pensei, antes tarde do que mais tarde, né? E aí ele começou a ajudar o meu filho, mas assim, ele chegava final de semana, ele me deixava em casa, falava que quando a gente estava junto ainda, né, na constância do relacionamento. A gente não chegou a morar junto, nós éramos muito jovens, a gente só namorou e ficou noivo.
E aí ele falava pra mim assim, vou pra casa, tô com sono, tá. No outro dia eu ficava sabendo notícia dele nas festas, com mulheres. Ele chegou a namorar comigo e outras duas meninas simultaneamente. E eu só descobri depois. Então, esse tipo de coisa assim que eu não enxergava até hoje, até agora, como violência, e você falando, eu tô vendo que sim, foi violência. Principalmente essa questão patrimonial. Eu achava que a violência patrimonial era quando causava um prejuízo do tipo, fez uma dívida no nome, ou pegou o dinheiro que estava numa conta, tal. Essa questão de não pagar a pensão sem uma violência patrimonial, para mim, é muito nova. Você vê como as coisas, as histórias se repetem, né? A Sim. gente nem se conhece, tá? Aham. E a nossa história é igualzinha, porque assim, depois que eu terminei, depois que eu me afastei, aí eu vim descobrir várias traições, vários relacionamentos simultâneos que ele tinha quando ele estava comigo, a questão de toda essa violência depois que a minha filha nasceu. Aí entra a questão da violência patrimonial, por quê? Porque a mãe se sobrecarrega sozinha com todas as questões financeiras da criança. Ou seja, um dever que ele teria, ele deixa de fazer e sobrecarrega a mãe com tudo isso. E mesmo aquele pai que vai lá e deposita 100, 150 reais de pensão, o que é 100, 150 de pensão para uma criança? Não é nada. Não, teve uma vez que eu levei ele na justiça. Eu levei ele na justiça por 3 vezes. Mas aí ele começou a pagar R$ 225. E aí foi na audiência para diminuir o valor. Não, minto, R$ 325 e foi lá para diminuir o valor. E ele conseguiu diminuir para R$ 275. Ele falou para o juiz que a, a pensão era para ajudar a mãe a criar o filho. Não era para bancar tudo sozinho. Aí o juiz falou assim, mas você acha que dá para bancar um filho com R$ 325 por mês? Você acha isso? Ela paga escola particular para ele, não precisa disso, pode muito bem estudar numa escola municipal, estadual. Aí o juiz falou para ele assim, e você acha que a escola particular dá para pagar com esse dinheiro? Aí ele falou para mim, com o que a senhora tá pagando a escola? Falei, com o meu próprio recurso. Aí ele falou assim, e o que mais que a senhora faz? O que a senhora faz com o dinheiro da pensão? Eu falei, mal dá para a questão da alimentação mesmo. Quando precisa comprar roupa, remédio, tudo, só eu que tenho que pagar. Aí, ainda assim, ele conseguiu diminuir para R$ 275 a pensão. Absurdo. Foi descontado em folha enquanto ele estava num trabalho que não durou mais do que 7 meses. Depois ele saiu, ele não pagou mais. E eu tô bloqueada hoje no telefone dele. Ele não fala comigo mais. Porque desde quando ele resolveu ajudar o nosso filho, há uns 3 anos mais ou menos, ele decidiu ajudar. A gente conversava esporadicamente algumas coisas, do tipo, ele, mandei um dinheiro pro Felipe hoje. Falei com ele sobre tal assunto. Ou então precisava de um conselho, conversa com o Felipe sobre isso. Ele conversava. Só que há mais ou menos 1 ano e meio, foi a nossa última conversa, ele veio falar sobre a minha mãe. Ele veio falar mal da minha mãe, que já é falecida. Porque a minha mãe era enjoada, porque a minha mãe fazia a caveira dele pro nosso filho, tal. Eu falei para ele assim, falei, olha, eu não vou aceitar você falar da minha mãe, porque o nosso filho hoje tá vivo e bem, graças a ela. Foi ela que me ajudou, ela que me deu suporte. E ela não era enjoada, ela só falava a verdade. Falei, ou você foi um bom pai? Me fala, de acordo com a sua consciência, você foi um bom pai? E ele ficou reativo, claro, falou várias coisas para mim. E aí, e eu mantendo a calma e a tranquilidade. Aí eu falei para ele assim, então me responde, você foi um bom pai? Porque eu não me considero que eu fui uma boa mãe. Eu não fui. Porque eu era muito imatura, eu era muito nova, eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje, né? Eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. E eu precisei muito da ajuda da minha mãe naquela época. Então, eu não fui uma boa mãe, eu fui uma mãe mais ausente, eu fui negligente em vários pontos. E aí eu falei, e você se considera um bom pai? E aí ele começou a falar um monte de palavras para mim bem pesadas. E aí eu falei, se você quiser conversar comigo civilizadamente, a gente vai conversar. Se você for me insultar, se você for levar para esse lado, não tem como a gente conversar, não tem como dar sequência a essa conversa.
E falei, a gente tem que focar no presente, agora, né? Já que você não quer falar do passado, vamos falar da agora para frente. Como é que você pensa em ajudar? O que você está pensando em fazer? Aí ele não respondeu e bloqueou. Infelizmente é assim, né? Eles se sentem na razão e ainda querem jogar a culpa toda pra cima da gente. Eu passei por tudo isso também. Minha mãe, que me ajudou na criação da minha filha, eu morava na casa deles, né? E comigo eu passei muitas coisas assim. Eu também consegui no processo na justiça que descontasse na folha de pagamento dele, e aí começou assim. Ele estava trabalhando, eu ia na justiça, entrava com o processo para descontar na folha de pagamento. Descontava 2, 3, 4 meses, parava de cair o dinheiro. Quando eu ia ver, ele pediu demissão do emprego porque estava descontando na folha. Aí ele ia e arrumava outro emprego. Aí eu descobria onde estava trabalhando, fazia o mesmo processo. Até a hora que eu estava tão esgotada com tudo isso, que eu falei, chega, não preciso disso, não vou viver a minha vida inteira desse jeito. Eu falei assim, eu tenho a capacidade de criar a minha filha sozinha. Só que, tipo assim, foi uma sobrecarga muito grande, porque eu tive que conduzir tudo sozinha, questão patrimonial, questão psicológica, porque isso mexe muito com o psicológico da mulher, né? A gente sempre se questiona se a gente está fazendo certo, se a gente está dando conta, se a gente podia fazer melhor, como é que vai ser o futuro dos nossos filhos. Fica uma sobrecarga muito grande. Então, assim, a gente sofre a questão da violência patrimonial, porque é muito caro criar um filho. A gente tem a questão da violência psicológica, porque a gente fica o tempo todo se cobrando em relação a isso, fora que a gente tem que lidar com as atitudes deles. Porque, por exemplo, o pai da minha filha teve uma época que ele fazia assim, ele ia até o Banco Bradesco, que era onde a gente tinha conta, para ele depositar a pensão. Ele fazia o depósito do envelope vazio, pegava o comprovante e levava para a porta da casa da minha mãe. Aí ele chegava lá, ó, depositei a pensão da neném, na época que eu tava desempregada. E aí eu ia pro banco, tipo, desesperada, eu precisava comprar fralda, precisava comprar as coisas, chegava lá, não tinha nada. Até um dia que eu fui até o gerente, e aí o gerente me entregou os envelopes vazios, falou assim, ó, os depósitos estão sendo feitos só o envelope vazio, só para pegar o comprovante. Caramba. E aquilo acabou comigo. Então, imagina assim, questão patrimonial, psicológica, emocional, tava tudo bagunçado. E vou te contar mais. Ele acusou eu e minha mãe de falarmos mal dele pro Felipe a vida inteira. E a gente nunca fez isso. Muito pelo contrário, a gente tentava atenuar os comportamentos dele pro meu filho não sofrer. E aí eu falei isso pra ele. Eu falei assim, você acha que precisou a gente falar mal alguma vez? Sendo que você foi embora do país, não ligou pra ele, você falava que ia buscar e não buscava. Você acha que precisava eu falar mal de você? Não precisava, era você mesmo que queimava o seu filme com ele, mesmo eu tentando atenuar. E outra coisa que acontecia, eu queria falar, que você estava falando, eu lembrei, agora eu esqueci. Sobre... esqueci mesmo. Vamos conversando que mais pra frente eu devo lembrar. É tanta coisa, né? Tanta coisa, porque são 23 anos, né? 23 anos de história. Só nessa história aí eu vou te mostrar que você sofreu a violência patrimonial, Sim. a violência psicológica e também a violência moral. Porque a questão da difamação, ele saiu falando que você e a sua mãe ficavam falando mal, ficavam difamando ele. Na verdade, ele estava difamando você, né? Sim. Te acusando de uma coisa que você não fazia. Sim. Então, isso também é uma violência. E assim, aí você percebe o seu histórico, o quanto você também sofreu e não tinha consciência disso. E isso acontece com muitas mulheres. Ele me agrediu fisicamente uma vez. A gente estava terminado, tem uma festa agropecuária na cidade. Foi a única vez que eu sofri uma violência de qualquer pessoa que seja, nem da minha mãe, do meu pai, nunca fui agredida, né? A gente estava numa festa agropecuária, eu estava lá, não sabia que ele estava. E aí eu fui passando pelas barraquinhas assim, tem muita barraquinha de comida, né, tal, você vai passando e vai, come um pouco aqui, come um pouco ali. E eu passei numa barraquinha para comer um pastel e eu vi ele com a menina. E essa menina era muito amiga nossa. E os dois estavam juntos. Eu só olhei para os dois. Não falei nada, eu só olhei. Comprei o que eu queria e saí comendo. De repente, ele puxou meu cabelo por trás. Me levou para um lugar mais escuro e veio para me agredir.
E aí pessoas vieram e separaram, falou pra ele que ele não era pra fazer aquilo e tal. Isso eu devia ter uns 17 anos, foi antes ainda de engravidar, uns 17 anos. E aí eu falei assim, ué, como assim, né? Você tá com a pessoa lá, eu não falei nada, nem nada, por que você tá me agredindo? Aí ele falou que você tá aqui na festa, você tá aqui, você tá atrás de homem. Não foi a gente terminar, você já tá aqui atrás de macho. Desse jeito. É exatamente isso. Os homens, eles se sentem dono das mulheres, né? É. Mesmo quando não estão mais no relacionamento, mesmo após o Aham. término, eles se sentem donos. Por isso que os índices de feminicídio estão tão altos, né? Eles não aceitam Sim. o fim da relação e tem aquele pensamento: ah, se não é minha, não será não será de mais ninguém. E aí acabam cometendo o assassinato dessa mulher. É muito assustador e assim, por mais que a gente tenha todas essas informações disponíveis na internet, e hoje todo mundo tem um celular com internet na mão, a falta de interesse das pessoas em buscar esse tipo de conteúdo é muito grande. E você percebe assim que por mais que a gente esteja nas redes sociais, por mais que a gente esteja falando, o número que a gente consegue alcançar ainda é baixo. É muito baixo em vista do que é necessário. Porque, assim, vou dar um exemplo. Uma menina entrou em contato comigo e coisa simples de ela conversar comigo e falar: Dani, no meu relacionamento acontece isso e isso. Falei assim, é violência. Falei assim, você pode denunciar, você pode terminar. Ela, mas e se eu não arrumar mais ninguém? Eu falei, meu Deus, você é linda, você é nova. Eu falei, você não tem que pensar dessa forma. Eu falei assim, existem outras opções. Eu falei assim, você pode sim arrumar outro alguém. Você precisa primeiro se conhecer, né? Ter aquela segurança, ter o amor próprio para não se sujeitar a esse tipo de relacionamento. E eu percebo que muitas mulheres permanecem nos relacionamentos tóxicos justamente por carência. Elas aceitam e se submetem a esse tipo de relacionamento por conta de carência. Às vezes o cara fala pra ela, né, que ela nunca mais vai conseguir arrumar ninguém, ela acredita. Exatamente. E é o que eu falo, a violência, ela tem uma escala. Dificilmente começa direto na violência física. Ele vem justamente primeiro ali na psicológica, ele vai destruindo o psicológico, ele vai destruindo a autoestima daquela mulher, até que ela se sinta nada. E acha que, de fato, ele é o único homem na face da Terra que quer e vai querer ela. E aí ela fica se sujeitando a essas coisas sem nem perceber, porque ela já está tão destruída emocionalmente, psicologicamente, que ela vive aquilo no relacionamento, não percebe, e aí quando vem um tapa, quando vem alguma violência física, ela já está tão debilitada emocionalmente, psicologicamente, que ela não tem força para reagir. E aí, e tem a questão também que a gente fala que é o ciclo da violência, né? A questão do amor. Aí tem aquela parte que ele fica prometendo as mudanças, a lua de mel, né, na verdade. Ele fica prometendo as mudanças, e aí como ela tá apaixonada, como ela ama, ela acredita naquela mudança, acredita que foi só aquela vez, que não vai acontecer de novo, que ela fez alguma coisa de errado e que gerou aquela reação dele, e aí ela acredita em todas essas promessas de mudança dele e permanece no relacionamento. Mas aí daqui a pouco ela tá sofrendo de novo novas violências, e aí vai só aumentando a escala. Por quê? Porque ele entende assim, se eu gritei e ela aceitou, se eu der um empurrão, ela também aceita. Se eu der um beliscão, um puxão de cabelo, e assim vai escalando a violência e a mulher nem percebe. Muitas vezes ela não percebe. Um comportamento muito comum também é virar o jogo, né? Ele faz Virar o alguma jogo. coisa errada, aí você vai falar e ele consegue virar o jogo de tal maneira que você começa a se sentir culpada e errada. Aí você acaba pedindo desculpa pelo erro dele. Exatamente, a manipulação, né? É o que ele faz. Eles têm esse Modus operandi, né? modus operandi de
passar a culpa para a mulher. E aí é justamente o que eu falei, como ela já está com o emocional e o psicológico totalmente abalado e destruído, qualquer coisa que falar que a culpa é dela, ao invés dela rebater, ela vai, às vezes ela nem se questiona se de fato o que ele está falando é ou não culpa dela. Ela já fala, não, realmente, se ele está falando é porque eu errei, é porque eu não fiz direito, é porque eu desagradei. Então Ou então você começa a questionar a sua própria sanidade, né? questiona. Começa a questionar. E eu penso assim, Dani, eu posso estar muito enganada, porque não é minha área de atuação. O conhecimento que eu tenho assim, é de ouvir outras histórias, né? Uhum. Mas eu tenho a impressão que a gente só consegue quebrar esse ciclo de duas formas. Primeiro, buscando autoconhecimento. E segundo, focando numa educação infantil totalmente diferente daquela com as quais nós vivenciamos. Porque Exatamente. na época, até quando eu tive o meu filho, eu tenho uma filha hoje de 1 ano e 3 meses. E a educação que eu dou para ela hoje é totalmente diferente da que eu dei para o meu filho. A que eu dei para o meu filho foi intuitiva, era o que minha mãe fez comigo, era o que minha avó fez com a minha mãe, aquela coisa que a gente vai se repetindo e acha que é só basicamente dar comida, né, roupa, da escola, tal, e funciona. E hoje em dia a gente tem vários cursos de maternidade que não tinha naquela época. Né? Eu faço Uhum. vários cursos para ser uma mãe melhor. E acaba que respinga até no meu filho. Hoje, mesmo ele tendo 23 anos, eu consigo ser uma mãe melhor para ele hoje. E eu vejo a importância da gente ensinar os nossos filhos, tanto os homens quanto as mulheres, a quebrar esse ciclo de violência e ensinar a, por exemplo, se a minha filha não quer beijar, eu não forço ela a beijar. Dá um beijo na mamãe. Se ela fala não, é não, eu respeito. Porque no futuro eu entendo que ela vai perceber que as vontades dela precisam ser levadas em consideração. Que ela não é Uhum. obrigada a fazer nada forçado. E eu acho que essas pequenas atitudes na infância vai formar mulheres e homens totalmente capazes de impor limite, de reconhecer que está passando por alguma coisa que não está certo, não aceitar menos do que merece, né? Buscar esse tipo de relação, tanto nos círculos sociais, relação de trabalho, quanto nos seus relacionamentos amorosos. Então eu vejo como sendo essas duas únicas saídas, né? Uma, buscar o autoconhecimento, que é o que nós, da nossa geração, pode fazer para Exatamente. mitigar os danos que já foram feitos e para que a gente quebre esse ciclo de vez é educar melhor os nossos filhos, buscar o conhecimento para educar melhor. Exatamente. Você deu dois exemplos super importantes aí. A questão do histórico cultural. Nós temos um histórico cultural machista. Então, muitas famílias, infelizmente, vêm repetindo esses comportamentos, tomando eles como verdade, porque, tipo assim, aprendi desta forma, então isso é o correto. E aí apenas vai reproduzindo. E aí nada muda. Uma criança que cresceu num lar vendo o pai agredir a mãe e nunca foi falado para ele de que aquilo não é certo, ele vai achar que dentro da família aquilo pode acontecer. Então, quando ele for um adulto, que ele casar, ele vai reproduzir o mesmo comportamento, porque ele tem aquilo como verdade, ele tem aquilo que o homem pode se comportar desta forma. Agora, quando a gente tem um pensamento crítico, que a gente para se autoconhecer, buscar o autoconhecimento, buscar mais informações, e aí você para pensar, você para analisar e fala assim, não, peraí, fui criada desta forma, mas alguma coisa aqui está errada. O que está errado? O que precisa mudar? Ah, eu preciso mudar isso. Eu vi que eu não posso forçar minha filha a me dar um beijo. Ela tem que ter o direito dela respeitada. Eu tenho que ensinar ela como ela tem que se impor e se proteger. Você já está quebrando um padrão. Então, de você para frente já vai mudar esse comportamento. Infelizmente, não é todas as famílias que têm essa visão, não é todo mundo que tem esse pensamento. Mas é justamente isso, é a educação que vai mudar a nossa sociedade. Eu falo assim, que para a gente mudar, de fato, a gente tem que se reeducar e educar os nossos filhos totalmente diferente do que nós fomos educados. No nosso círculo social ali, tanto no lugar que a gente mora, quanto as minhas amizades, eu tenho uma conduta que gera uma controvérsia entre as outras mães que eu conheço. Porque eu falo que eu não tomo banho com a minha filha.
Eu não tomo banho com ela. Eu dou banho nela separadamente. Eu dou banho nela. O meu marido até dá banho nela também, mas eu não dou banho nela tomando banho ao mesmo tempo. É, muita gente, mas a gente estabelece vínculo. Não, eu tenho várias outras formas de estabelecer vínculo com a minha filha. Na hora do banho, não, porque eu acho que a intimidade dela precisa ser preservada. Ela precisa entender que aquele momento ali é um momento privado, que ninguém pode ter acesso àquele momento. Que agora eu faço parte desse momento porque eu estou ensinando, né, estou ajudando ela a se higienizar. Mas que depois é um momento privado. E eu não troco a fralda dela perto de outras pessoas. Eu sempre troco a fralda dela num ambiente fechado. Esses dias até ela ficou um pouquinho mais tempo com a fralda aí, porque eu não estava achando um lugar para trocar. E aí fui em busca até que encontrei o cantinho e troquei a fralda dela. E aí as minhas amigas tomam banho com os filhos. Mas eu não vejo nada demais, que ele é um bebê e tal. Eu falo, mas a gente precisa entender uma coisa do ponto de vista psicológico. Conscientemente, a gente não se lembra da primeira infância. Mas tudo Exatamente. fica registrado no nosso inconsciente e vai se manifestar na vida adulta através de um comportamento. Então, muitos Exatamente. comportamentos que a gente tem hoje foram introduzidos na época da infância que a gente nem se lembra. E tá lá, registrado. Exatamente sobre isso. Então por isso eu prefiro ter essa conduta. E você ensina, né, a questão do espaço de cada um. Você está ensinando isso para sua filha, a questão do espaço de cada um, a questão da privacidade. Isso é muito importante. E é o que você falou, vínculos a gente tem diversas formas para criar. Respeitar esse espaço, ainda mais a questão da sexualidade, né, é muito importante, porque infelizmente foi publicado em julho o relatório de segurança pública, né, e ele fala que os lares hoje é o lugar mais perigoso para as crianças. Dentro de casa, ali com aqueles que deveriam proteger, são os seus maiores abusadores. Então, assim, ensinar desde pequenininho é extremamente importante. E é o que você falou. Na infância, a gente cria memórias, a gente cria a nossa personalidade e nem percebe. Então, essa questão da proteção na primeira e na segunda infância é extremamente importante. Nós não trocamos de roupa na frente dela também, nem andamos descompostos de alguma forma na frente dela. Sempre que a gente vai trocar de roupa, a gente entra no banheiro ou fecha a porta do quarto. Porque a gente não faz isso na frente dela. Isso é uma coisa que a gente decidiu de comum acordo. Meu marido concorda também com essa conduta e a gente segue. Sobre essa questão assim de manifestar as violências que a gente sofre em casa, eu tenho um exemplo assim bem recente de um coleguinha que bate em todas as crianças, até nos adultos. Ele não pode ver e às vezes com alguma justificativa de estar com o meu brinquedo e às vezes sem justificativa nenhuma. Ele simplesmente chega e bate. E aí a gente falava, nossa, meu Deus, né, como é que pode? Na escola estão sempre reclamando dele, né, que na escolinha a gente sabe que está reclamando. E aí a gente até evitava de descer com as crianças quando ele estava perto, porque a gente sabia que ele ia bater nas crianças, e agora a gente começou a entender. A gente soube que o pai dele bate nele. E eu falava pra ele, olha, vamos fazer carinho. Ele fala, carinho não, carinho não. E aí eu descobri que carinho não, que é porque ele não recebe carinho, né? Ele apanha Exatamente. em casa. Ele reproduz um comportamento que para ele, como ele está sendo criado desta forma, ele toma para ele que isso é correto e que ele deve reproduzir. Então, inconscientemente, ele já vai reproduzindo isso em todas as relações dele. É bem complicado toda essa situação. Por isso que eu falo, gente, foca na educação infantil, foca na educação dos seus filhos, estuda. A gente tem hoje vários cursos maravilhosos de gente falando sobre isso. Eu gosto muito do curso da Samia Marcilli. Quem quiser indicação, eu posso deixar o Instagram dela aqui depois na descrição do vídeo. Eu faço parte da comunidade dela. É claro que a gente não vai encontrar ninguém que a gente concorda 100%, mas eu acho que pelo menos assim, 90% do que ela fala ali ressoa para a minha realidade, eu consigo achar positivo, e até a parte que eu discordo também é educativa, né? A gente fala, olha, isso não serve para mim, né, tal. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser seguir, e por favor, gente, eduque os seus filhos
para ter um psicológico saudável, para que no futuro ele não seja um feminicida, para que no futuro ele seja um homem de valor, de princípios e respeito. E sua filha, para que ela também não permaneça nesse ciclo. Eu vou falar até homicida também, porque tem mulheres que são assim, né? Repete o ciclo de violência sendo as agressoras, mas para que não seja vítima também, para que saiba os seus limites, né? Saiba que suas vontades têm que ser respeitadas e que nada pode violar qualquer tipo de situação enquanto a dignidade humana da mulher, né? Exatamente, é através da educação que a gente vai diminuir os índices de violência, né? Educando as meninas para que elas identifiquem a violência e saibam se proteger e pedir ajuda em relação a isso, e educando os meninos para que eles entendam o comportamento que eles têm e não agir de uma forma machista automaticamente, repetindo apenas comportamento que eles vêm observando. E tomar cuidado exatamente, né? Porque as crianças, elas prestam mais atenção nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Eles reproduzem mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Então, ter todo este cuidado perto das crianças é extremamente essencial. Para educar bons filhos, a gente primeiramente tem que se educar. Né? Primeiro a gente se educa, depois se educa os filhos. Não é uma tarefa fácil, é muito difícil, porque a gente tem essa cultura muito arraigada, né? Nós, mulheres, às vezes somos muito machistas também, porque está na nossa cultura. Mas a gente precisa quebrar esse ciclo. Dani, infelizmente... É um processo de desconstrução, né? Isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer Passa muito rápido. Passa. Quero te agradecer muito a sua presença aqui, né? Eu acho que é um assunto muito importante para a gente falar de diversas formas. Eu quero a sua autorização para deixar o seu Instagram aqui. Claro. Até porque se alguma mulher estiver passando por alguma coisa e quiser ir lá conversar com você, né? Eu acho Estou super importante a gente ajudar essas mulheres, que esse trabalho de formiguinha é muito importante também, né? Sem dúvida, é o que eu falo. Se uma mulher for alcançada, a minha missão já está cumprida. Sim, já me alcançou, né? Você viu que me alcançou hoje. Uma mulher a cada dia tá... Já faz sentido toda essa luta, né? Então hoje fui eu. Então obrigada mais uma vez, tá, Dani? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. E você ouviu aí, né? Se estiver passando por algum tipo dessa situação que a gente relatou aqui, por favor, procure o Instagram da Dani, vai conversar com ela e tirar todas as suas dúvidas. Ela tem feito esse trabalho com maestria e eu espero que ajude você. Até se você não está passando, mas conhece alguém que esteja, indique para a gente, junto, tentar quebrar esse ciclo de violência que a gente vive. Quero agradecer muito a sua presença aqui e mais uma vez falar que se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe. E quero agradecer também a sua presença e a gente se vê no próximo episódio.